E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, a formação da identidade brasileira e como a questão racial se entrelaça com essa construção. É isso aí. É um tema complexo, cheio de nuances, mas fundamental para a gente entender quem somos como nação. Exato. E para começar nossa conversa, vamos voltar lá para a década de 1930, um período marcado pela busca por uma identidade nacional forte com a figura de Getúlio Vargas no poder. Um período de muitas transformações, né? E nesse contexto surge Casa Grande em Senzala, do Gilberto Freire, uma obra que sem dúvida deu o que falar. Eu mesmo? Freire trouxe uma nova interpretação da miscigenação no Brasil, exaltando a mistura de raças como algo positivo e único. Ele defendia a ideia de uma democracia racial. Uma ideia que para a época era bem inovadora, né? Mas que hoje a gente precisa analisar com um olhar crítico. Afinal, como falar em harmonia racial num contexto de escravidão? Esse é um ponto crucial, né? Freire acabou romantizando as relações entre senhores e escravizados. Lembro de um trecho do livro que escreve o papel da mulher negra na sociedade escravocrata. Elas eram exploradas de todas as formas. No trabalho doméstico, na criação dos filhos dos senhores, muitas vezes sofriam abusos sexuais. A obra do Freire, apesar de importante para a época, contribuiu para a construção de um mito, o mito da democracia racial, que por muito tempo mascarou as desigualdades e o racismo presentes na sociedade brasileira. Um mito que a gente precisa desconstruir, né? Sem dúvida. E aí entra em cena outro grande pensador brasileiro, Florestan Fernandes. A partir da década de 1950, ele se dedicou a desconstruir essa ideia de democracia racial. Isso mesmo. Florestan Fernandes foi um dos primeiros a mostrar que a abolição da escravidão não representou o fim do racismo no Brasil. É verdade. Ele revelou as contradições e as desigualdades raciais que persistem até hoje. Inclusive, você sabia que o trabalho do Florestan ganhou força a partir de uma pesquisa encomendada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Sério? Não sabia dessa. Me conta mais sobre isso. Pois é. Na década de 1950, a Unesco queria entender as relações raciais no Brasil. O país era visto lá fora como um exemplo de harmonia racial, né? Afinal, como um país com um passado escravocrata como o nosso poderia ter superado o racismo de forma tão exemplar? Só que a pesquisa, na prática, revelou uma realidade bem diferente do mito da democracia racial. Aposto que a Unesco ficou surpresa com os resultados da pesquisa, né? Imagina. E quem estava lá para mostrar essa realidade? O Florestan Fernandes. Que legal. A partir daí, o debate sobre a questão racial no Brasil tomou outro rumo, né? Com certeza. O Florestan colocou em xeque a visão idealizada do Freire e abriu caminho para uma discussão mais crítica sobre o racismo estrutural que, infelizmente, ainda marca a nossa sociedade. E para entendermos melhor a diferença entre as visões do Freire e do Florestan, a gente pode traçar um paralelo entre as ideias deles, certo? Claro. Enquanto Freire focava na miscigenação e na harmonia racial, o Florestan trazia um olhar mais crítico para a realidade social, denunciando as desigualdades e a persistência do racismo. O Freire acreditava no cadinho de raças, enquanto Florestan via a hierarquia racial como um elemento central na sociedade brasileira. Exato. E essa diferença de perspectiva também aparece na forma como cada um deles abordava a cultura. É verdade. O Freire via a mistura de elementos africanos, indígenas e europeus como um sinal de integração racial, né? Já o Florestan, ele apontava para o processo de desafricanização da cultura brasileira. É como se o Brasil precisasse apagar suas raízes africanas para construir uma imagem de nação moderna e integrada. E essa desafricanização, esse embranquecimento da cultura, a gente vê em várias áreas, né? Na música, na culinária, nas religiões. Por exemplo, você sabia que a feijoada, um prato que todo mundo se associa à culinária brasileira, na verdade tem origem africana. Isso é. Mas ela só se tornou um símbolo nacional depois de ser embranquecida, incorporando ingredientes europeus e perdendo a sua conexão com a cultura negra. Interessante, né? É como se a cultura negra só fosse aceita depois de diluída em elementos europeus. Exatamente. E isso mostra como o mito da democracia racial serviu para encobrir o racismo e a desigualdade no Brasil. Embranquecer elementos da cultura negra e negar a contribuição do povo africano na formação da nossa identidade foi uma das estratégias para manter essa falsa ideia de harmonia racial. E negar a herança africana tem consequências sérias, né? Com certeza. Perpetua a invisibilidade da cultura negra e reforça a ideia de que o Brasil é um país branco, que a gente sabe que não é verdade. A gente é um país miscigenado, com uma riqueza cultural enorme e precisa reconhecer e valorizar todas as nossas raízes. Falando em negar a herança africana, a gente lembra da crítica do Florestan Fernandes à ideia de acomodação racial. Sim. Ele questionava essa suposta harmonia entre as raças do Brasil, né? Dizia que, na verdade, ela mascarava as desigualdades. Isso. Ele argumentava que, por trás dessa aparente harmonia, existiam conflitos de classe e tensões raciais. Essa acomodação servia para silenciar as lutas por justiça social, sabe? Entendo. Era como se as coisas estivessem acomodadas apenas
superficialmente enquanto a desigualdade persistia. Exatamente. Para ilustrar esse ponto, ele usa uma metáfora bem forte no livro O Negro no Mundo dos Brancos, lembra? A metáfora do negro tendo que sair da sua pele. Essa mesma. Ele queria mostrar que o negro, para ser aceito na sociedade brasileira, tinha que negar sua própria identidade. É? Como se ele tivesse que abrir mão da sua cultura, dos seus costumes. E até da sua aparência física, muitas vezes. É. Como se o sucesso dependesse de se embranquecer em todos os sentidos. Uma pressão enorme, né? E essa pressão para se assimilar, a gente vê em vários aspectos da vida social. Sim, nos padrões de beleza, nas oportunidades de trabalho, na educação. O racismo cria barreiras invisíveis que impedem o negro de ter as mesmas chances. Que triste isso, né? E como a gente pode combater esse tipo de racismo que está tão enraizado na nossa sociedade? É um desafio enorme, sem dúvida. Mas eu acho que o primeiro passo é reconhecer que o racismo existe. Muitas vezes ele se manifesta de forma sutil, difícil de perceber. Às vezes a gente nem se dá conta dos privilégios que tem, né? Pois é. E além da conscientização individual, a gente precisa lutar por políticas públicas que promovam a igualdade racial de verdade. Políticas que combatam a discriminação e garantam o acesso a direitos básicos, como educação, saúde e moradia. Exatamente. A igualdade racial não é só uma questão de justiça social, é também fundamental para o desenvolvimento do país. Quando a gente discrimina parte da população, a gente desperdiça talentos e potencialidade. Concordo. A gente precisa de um Brasil mais justo para todos, né? Sem dúvida. E para a gente entender melhor esse caminho, acho que vale a pena a gente analisar como o mito da democracia racial se manifestou na cultura brasileira. Como a gente falou antes, essa ideia de embranquecimento está presente em vários aspectos da nossa cultura. Você tem algum exemplo específico em mente? A gente pode pensar, por exemplo, na feijoada. Um prato que todo mundo identifica como brasileiro, mas que tem origem africana. E que, para se tornar um símbolo nacional, passou por um processo de embranquecimento, né? Exatamente. A feijoada original era bem diferente da que a gente conhece hoje. Foram incorporados ingredientes europeus e a conexão com a cultura negra se perdeu ao longo do tempo. Interessante, né? E será que a gente pode dizer que o samba também passou por um processo parecido? Com certeza. O samba, no início, era marginalizado, associado à população negra e aos morros cariocas. E hoje é um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Pois é, mas para chegar lá, ele teve que se embranquecer também. A partir da década de 1930, o samba passou a ser promovido pelo governo como um símbolo da identidade nacional e a sua ligação com a cultura afro-brasileira foi sendo apagada. E a capoeira também. Ela era vista como uma prática violenta, marginalizada. Exatamente. E aos poucos foi sendo domesticada, transformada em um esporte, perdendo a sua dimensão de luta e resistência. Nossa, quantos exemplos, né? É impressionante como a gente tenta negar a nossa herança africana. É triste, né? E essa negação tem consequências sérias. Ela perpetua a invisibilidade da cultura negra e reforça a ideia de que o Brasil é um país branco, o que, como já vimos, não é verdade. É verdade. A gente precisa resgatar e valorizar a nossa história com todas as suas raízes, né? Sem dúvida. Reconhecer a contribuição do povo africano na formação da nossa identidade é fundamental para a gente construir um Brasil mais justo e igualitário. E a gente precisa fazer isso em todos os espaços, né? Na educação, na mídia, nas políticas públicas. Com certeza. A cultura afro-brasileira precisa ter o espaço e o reconhecimento que ela merece. Para finalizar essa parte da nossa conversa, acho que é importante a gente destacar a importância de conhecer e valorizar os artistas e intelectuais negros que tanto contribuíram para a cultura brasileira. Concordo plenamente. É fundamental dar visibilidade a esses artistas, escritores, músicos, pensadores, ativistas que ao longo da história lutaram contra o racismo e ajudaram a construir um Brasil mais justo e igualitário. Conhecer a obra e a trajetória deles é uma forma de combater a invisibilidade imposta pelo mito da democracia racial. É reconhecer a riqueza e a diversidade da cultura afro-brasileira. Exatamente. Valorizar a cultura afro-brasileira é um passo fundamental para construir uma sociedade mais justa, igualitária e democrática para todos. A gente já discutiu bastante as ideias do Gilberto Freire e do Florestan Fernandes, né? Vimos como o mito da democracia racial se enraizou na nossa cultura, mas e agora? O que a gente faz? Como a gente parte para a ação? Essa é a pergunta que fica, né? Depois de toda essa análise, como a gente coloca a mão na massa e constrói um Brasil mais justo e igualitário. É um desafio e tanto. Mas eu acredito que o primeiro passo é a gente ter consciência de que essa luta exige a participação de toda a sociedade. Não é algo que o governo ou as ONGs podem resolver sozinhos, sabe? Entendo. É um problema de todos, então a solução também precisa ser coletiva. Exatamente. E para começar, a gente precisa reconhecer que não existe uma fórmula mágica, uma solução pronta para essa questão. A luta contra o racismo é complexa e exige ações em diversas frentes.
Pensando por esse lado, a educação me parece um ponto de partida fundamental. Sem dúvida. A educação é a base para qualquer transformação social. É através dela que a gente pode desconstruir preconceitos e formar cidadãos mais conscientes e engajados na luta por igualdade. E essa educação precisa começar desde cedo, né? Em casa, na escola, na mídia. Concordo. É preciso mostrar para as crianças e jovens a história real do Brasil, com todas as suas contradições, e a importância de valorizar a nossa diversidade. E além da educação, acho que as políticas públicas também têm um papel fundamental, né? Com certeza. A gente precisa de políticas públicas que promovam a igualdade racial de forma efetiva, que combatam a discriminação em todas as suas formas e garantam o acesso da população negra a direitos básicos como saúde, educação, moradia. Políticas públicas que garantam oportunidades iguais para todos, independentemente da cor da pele. Exato. E além do governo, eu acredito que as empresas, as organizações da sociedade civil, cada um de nós temos um papel importante nessa luta. É verdade, a responsabilidade é de todos, né? A gente precisa se engajar, cobrar, participar. Sem dúvida. A gente precisa estar atento aos nossos próprios preconceitos, às vezes inconscientes, e combater o racismo em todas as suas formas, seja no ambiente de trabalho, na família, no nosso dia a dia. É um processo contínuo de aprendizado e de transformação, né? Exatamente. A luta contra o racismo é uma maratona, não uma corrida de curta distância. É preciso ter persistência, paciência e, acima de tudo, esperança de que a gente pode construir um futuro melhor para todos. Isso aí.